Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Quinta-feira, hoje dia 23. Estou aqui no coração de Alfenas, no meu instituto. Sou o professor Ronaldo dos Anjos, aqui no coração de Alfenas. Começando uma live hoje muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho de face e essa nova ciência que desponta, a ROF, a harmonização orofacial. Hoje nós temos o prazer de receber aqui um colega de formatura, o Dr. Vitor Vaz, que traz junto com ele vários amigos que já estão entrando aqui. A Adriana Simoni, que também foi nossa parceira da turma C. Está aqui alguns familiares. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite, Sofia, Gabriela. Doutora Hanna, daqui a pouco está formando e tendo filhinho, o meu netinho, ou pode ser netinha também, né? A minha colega, uma doutora experiente lá de Atibaia, Vina Freitas, Francis, Tito. É uma satisfação muito grande tê-los por aqui. Agora eu vou convidar o Dr. Vitor Vaz e a minha secretária vai me ajudar aqui. Doutor Vitor. E aí, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Satisfação falar contigo, cara. Vou deixar um espaçozinho para você dar boas-vindas aos seus alunos, aos seus amigos, em especial aos seus colegas de formatura, uma turma sofrida de 81. O Carlito está na sala, Rosângela, Adriana. Quero abraçar todos que estão aí na live. Dar o meu boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, e é um prazer enorme, ainda mais estar com essa fera, né, esse gigante aí da orofacial no Brasil, da anatomia, essa fera, né, Ronaldinho? Prazeraço estar aqui contigo, meu irmão. Então vamos lá. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, para mim sempre uma emoção muito grande, porque eu sempre falo, cumprimento o professor Carlito, foi meu professor. O começo da minha anatomia foi pelas suas mãos, sabe, Vitor? Lá nos vídeos de 1990, né? 1990. Tá certo? Bom, sim, tem um tempinho, né? Tem um tempinho, né, Ronaldo? Algumas 3 décadas. Exatamente. Aí nós começamos a falar oficialmente desse momento para mim é ímpar, né? Primeiro dizer que a gente cuida muito do quintal dos vizinhos, às vezes. Prestamos serviço a muita gente, mas prestar serviço para a gente nossa, do nosso quintal, aonde que eu te cumprimento, meu colega de formatura, extensivo a todos os colegas da 88/1, né? A primeira turma da Universidade Particular aqui de Alfenas. Não é isso, Vitor? Sim, nossa, foi um prazer participar dessa primeira turma, foi muito bom, trago boas lembranças, uma faculdade maravilhosa, colegas espetaculares, Carlito na anatomia, né? Grande Carlito, mas assim, sabe, Ronaldo, com o passar do tempo a gente vai vendo que esses momentos que são eternos na vida, né? Que são marcantes, porque são coisas boas, e que traçaram, que foram responsáveis até pela trajetória que a gente teve nessa vida, né? E os ensinamentos que a gente teve aí, a gente trouxe para a vida toda. É isso aí. E as amizades também, né, meu irmão? Perfeito. Eu tenho um carinho por todos, especialmente pelo professor Carlinhos, né, que desbravou, né? Eu respeito muito a hierarquia da odontologia, né? Respeito tanto que o slogan do meu consultório é odontologia de pai para filho, né? Tenho a alegria de dizer que você, vovô, logo, logo... Parabéns!
E dizer que o Túlio, né, Túlio Alencar dos Anjos, que leva o nome do meu pai, também está na odontologia. Então, eu sempre brinco, eu já tenho 30 anos, meu pai teve 40. Então, é mais de um meio século lidando e prestando serviços odontológicos. Hoje, nós temos a digitais, né, mídias, agulhas mais finas, softwares de anatomias fantásticos, cortes que a gente nunca imaginou haver, e uma ciência chamada aí de harmonização orofacial, que vai praticamente ficar o cirurgião dentista. Porque se tem um aluno de graduação que estuda os conceitos da face, é a odontologia. Então veio para ficar. Não é verdade, doutor Vitor? Com certeza. Essa nova especialidade que chegou agora, nesses novos tempos, para odontologia, e ela já mais do que faz jus ao cirurgião dentista poder realmente realizar, porque além de termos o conhecimento cabeça-pescoço mais aprofundado, que somos especialistas nisso, e isso é inegável, não tem o que se questionar, nós temos também a utilização no passado, que já era, no caso, funcional, né? Nós usávamos a aplicação de uma forma funcional. Nada mais justo e faz jus ao cirurgião dentista que ele possa, de fato, né, doutor, realmente executar esta especialidade, porque é conhecedor. E quem conhece, faz bem. Quem sabe, faz ao vivo, né? Já dizia o jargão. Mas isso é importante, porque hoje, mais do que nunca, a odontologia vem se especializando, se tornando cada vez mais competitiva. O mercado é mais competitivo. E exige profissionais também que sejam especializados, conhecedores, ou seja, para que possa, de fato, adentrarem ao mercado. Perfeito. Eu vou estrategicamente tirar meu. Vou fazer aqui uma menção às dificuldades Legal. que nós estamos passando no momento, e a odontologia, né, com todo respeito aos órgãos sanitários, deve proteger. Porque nós produzimos aerosol, né? É claro que na harmonização orofacial isto não ocorre, mas de qualquer forma a gente fica muito próximo da face do paciente. Mas olha este tipo aqui. Eu queria para fazer uma menção à doutora Adriana Simoni, né? Então, que legal, cara. logo eu vi isso em Belo Horizonte, corri, eu que gosto de um marketing digital, e esse foi bem feito. Primeiro, por ser de uma colega de formatura. E segundo, leva o slogan para todo o Brasil, né? Uma vez que o nosso curso, novamente, está alcançando cidades que eu não imaginava. Então, doutora Adriana, te cumprimento, e esse abraço vai extensivo ao professor Carlito e a todos aqueles da 88/1. Com você, doutor. Olha, então, eu gostei também de saber que a Adriana, ela se envolveu nesse ramo da odontologia, que é uma coisa que eu já tive no passado e participei bastante desse campo, que é trabalhar do outro lado, a parte da fábrica, dos insumos para a odontologia. E é um outro mundo que também é maravilhoso e envolvente. E a Adriana, ela vai fazer e já está fazendo um produto aí espetacular. Agora eu vou pegar um gancho, Ronaldo. Eu estou sabendo que você vai vir aqui para Floripa, né? Vai participar do congresso e eu já vou garantir meu lugar lá, porque eu quero assistir de cadeirinha, lá na frente, tá lá para poder prestigiar o colega. Fiquei muito feliz, porque eu estou aqui do lado, eu moro em Balneário Camboriú, né? Estou em Balneário Camboriú, já fazem 20, nossa senhora, Ronaldo, tem mais de 20 anos. Então, quando eu vi que você vai estar aqui em Florianópolis, eu falei, puxa vida, numa das cidades mais belas do Brasil e do mundo, né?
e você vai falar num congresso, num evento extremamente importante. Parabéns. Fico orgulhoso de poder dizer, é meu colega que está lá. É muito legal. Sabe, eu começo oficialmente, então, a falar de harmonização e vou questionar você. Hoje, a Hum, grande estrela desse momento é o Dr. Vitor, porque eu quero tirar dele alguns paradigmas, alguns conceitos que ficou no passado, alguns vieram ao longo dessas décadas e outros são inovadores no campo da harmonização orofacial, como essa ciência maravilhosa chamada de hipnose, tá certo? Antes sim, antes de adentrar oficialmente, eu queria dizer que desde o segundo ano da minha faculdade eu já me encantava com a anatomia, né? Então nós conseguimos ser monitor do professor Breno no segundo, no terceiro e no quarto ano. Quando eu me formei na universidade, eu tinha quase 1.500 horas de anatomia como monitor. É quase que um doutorado, entendeu? E aí o saudoso professor Edson convidou o professor Gladys, professor Ronaldo, professor Aline, e nós ficamos, né? E eu consegui trabalhar 28 anos na odontologia, dei algumas aulas para medicina, muitas aulas para psicologia, e eu, na verdade, doutor Vitor e colegas, professor Carlito, eu sempre achei que eu estava falando para as paredes, sabe? Quando eu ia na especialização dar aula para bucomaxilo, na ortodontia, alguns ou os outros entravam no verdadeiro encanto e necessidade da anatomia. Mas sempre falei para as paredes, né? O pessoal nas especialidades querem coisas técnicas. No implante quer fazer implante, na ortodontia quer fazer aparelho. Mas lá na frente alguma coisa não fechava a conta. E era o subsídio de algumas disciplinas importantes. E aí, professor Vitor, veio a harmonização orofacial. E aí o sininho sim. ficou lá dentro do hipotálamo, como você vai falar hoje, né? Exato. A pedra preciosa que eu tinha nas mãos, e aí saí de Alfenas e fui lá em Brasília fazer meu primeiro curso de bichectomia. E olha para você ver como que Deus é grande. Mandei um e-mail para o professor mais famoso da América Latina e falei que eu estaria no curso dele, o professor Clédio Azevedo. Então, doutor Vitor, quando fui fazer o curso, num lugar muito bonito de Brasília, ele entrou na sala e disse assim, quem é o professor Ronaldo? Aí eu levantei meu dedinho, né? Ele me Aham. o que você tem para falar? Fala, professor, eu tenho algumas coisas de face, posso dar uma aula aí. 20 minutos, tá bom, professor? Tá ótimo. E aí eu acabei falando 2 horas e meia. Sabe por Eu quê? sei. Por quê? Porque trabalhar fora da boca, qualquer minúsculo erro que você comete, fica marcado na expressão facial do paciente. E depois de ter dado essa aula, ele deu uma pequena aula e nós fomos fazer bichectomias. Olha, foram 18 bichectomias. Dos dois lados, 30 e 32, 30, 36. 36, 6, 36. 32, 30, como é que é? 18, 36. 36. 36. Olha a Chegou matemática, hein? Eu sou ruim de matemática. Ai, ele, ai. final de tudo, ele chegou para mim e falou, Ronaldinho, aí já me chamava de Ronaldinho. Eu estou aqui com uma estatística um pouco maior do que a minha. Do que se deve tanta cirurgia? Aí eu disse a ele, conhecimento da região operada. O pessoal ficou muito mais tranquilo, muito mais seguro e as coisas ocorriam de forma mais natural, tá certo? Dentro de um diagnóstico embasado da principal matéria que cede a medicina e a odontologia. Tá certo, doutor Vitor? É aquela história, né, Ronaldinho? Desde quando você começou, e eu pude ver desde o início, eu sempre soube assim que você sempre foi um cara aplicado. Além de, por exemplo, tudo que você fez com maestria.
Aquela canhotinha no futebol continua a mesma? Você era um jogador de futebol maravilhoso quer dizer, você sempre foi minucioso e sempre fez as coisas com maestria. E isso é o que faz a diferença para que as pessoas, quando você vai desenvolver uma atividade, quando você vai executar, algo que você possa ser fora da curva. Ou seja, ter um rendimento melhor, uma performance melhor. Porque além de ter amor ao que você faz, você estudou e conhece de fato o que você está fazendo. Então, unindo essas duas coisas, são dois talentos que eu coloco desta maneira, o resultado só pode ser positivo e maravilhoso, que aí a gente está constatando agora, né? Perfeito. Olha só, eu vou fazer uma expressão facial de atenção. Tá vendo essas rugas transversas? Agora eu vou fazer... Sim. Olha essas rugas verticais. Agora eu vou sorrir com os olhos, pés de galinha, tá? Agora eu vou fazer... Sim. Vou mandar um beijo para Adriano. Pode. Isso. Quando o paciente chega na nossa clínica, eu falo para ele, falo para os alunos do meu curso, existe o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A gente já não vai aplicando Botox, tem um protocolo que nós seguimos. Claro. Para se fazer uma harmonização bem feita é ter uma pele bem tratada, uma pele bem nutrida. E na maioria das vezes, o paciente que chega para nós, às vezes tem um corpo bonito, um corpo contornado, mas tem uma face cansada. Então, primeiro passo, vir de um salão de estética, onde faça um peeling, uma hidratação, às vezes um laser de CO2. Chegou nas mãos, tem uma pele boa, aí nós vamos tirar a ruga. Depois desse procedimento, nós vamos fazer os lifting orofaciais. Aí sim nós vamos preencher ou dar volume ao malar, à boca, ao gônio, no sexo masculino, aumento, trabalhar também na lipólise do pescoço. Mas a odontologia, ela é tão minuciosa, ela é tão habilidosa que nós começamos também a fechar a asa do nariz com fios. E, se não bastasse, levantar a pontinha numa rinomodelação. Mas a odontologia quis mais. Trabalhar também na blefaroplastia, sem corte, Vitor. Fazemos um furinho, passamos fios e levantamos. Tá certo? Mas, entendo. doutor Vitor, tudo isso requer um conhecimento de anatomia e pontos anestésicos importantes. Geralmente, Vitor, na ponta do nariz, nós quase perdemos o paciente por uma síncope. Isso dói que é uma beleza, né? Dói, a espumadinha daqui não vai. É por isso que eu te convidei. É por isso que eu te convidei. Lá na Bahia, eu já estou em umas 3, 5 cidades, as maiores. Meu nome, graças ao bom Deus, é um dos top lá. E que coisa boa. Uma das cidades, Eunápolis, com o doutor Eros, lá no centro cirúrgico dele, nós fizemos, junto com o médico, anestesia geral assistida. Mas, confesso a você, parece que eu não tinha aquele paciente na mão para que eu pudesse fazer lifting. O paciente estava todo, vamos dizer, deformado. E aí eu já queria passar a bola para você. Aonde entra a hipnose, com a experiência que você tem, com as suas palavras. Eu sei que o doutor Vitor hoje está no Equador, em algumas cidades importantes da América, né? É também muito orgulho para nós tê-lo, né, se expandindo. Você que tanto gostou dessa área. Fala para mim, aonde a hipnose na ROF? Então, o que acontece, Ronaldo, a hipnose, inclusive nós temos um site que tem alguns vídeos, canal no YouTube, nas redes sociais tem também. Eu tenho exato um vídeo mostrando sobre isso. Teve uma paciente, uma colega nossa, que ela ia se submeter
a uma modelação, tá? Nasal, é rinomodelação, né, o termo. E o que aconteceu? Ela falou assim, eu quero me submeter, porque, Vitor, tem condições, olha a pergunta dela, tem condições de deixar o meu nariz pré-anestesiado e me manter tranquila no momento? Eu assustei, eu vou falar a verdade, Ronaldo, eu ainda não estava tão familiarizado com o tamanho das agulhas que tem para orofacial. Quando eu vi o tamanho das agulhas, eu falei assim, realmente eu vou ter que trabalhar o estresse dela, a ansiedade. Porque quando nós fazemos a hipnose, e estudando, já são 35 anos, e daí vai para fora. Na odontologia, nós vamos fazer mais ou menos 30 anos. Ó, a fera que está na sala, ó, o Deodato, grande professor de prótese. Um nosso abraço. Saudade, viu, Deodato? Um grande mestre, né, Ronaldinho? Esse é um Professor, grande mestre. esse é mestre. Esse é mestre, mestre mesmo, uma fera. E são poucos, né? São poucos mestres que a gente encontra pelo caminho. Esse foi um deles. E aí, então, com a hipnose, nós conseguimos trabalhar, além do estresse, da ansiedade do paciente, nós podemos, com transe, porque assim, hipnose, basicamente, rápido, é hipnoidal, você tem o início do transe, tem o insuscetível que precede o hipnoidal, tem o leve, médio ou moderado e o sonambólico. O sonambólico é o que as pessoas estão acostumadas a ver os shows de palco, de rua, circense e assim por diante, né? Comer uma cebola e tal, que eu não sou muito favorável, porque expõe o paciente ao ridículo e estigmatiza a hipnose. Porque até hoje existe pessoas que acreditam que hipnose é uma técnica sobrenatural, que está ligada a algo sobrenatural e assim por diante. E é um grande equívoco. Nada mais é do que uma técnica auxiliar para que você possa desenvolver os seus procedimentos. E nesse caso específico, eu trabalhei, que eu estava até relatando, né, o caso da menina, eu relatei, da nossa colega, eu cuidei, pôde ser feito, foi feito uma pré-anestesia, mas eu ainda falei pro colega, falei assim, que estava fazendo procedimento, falei assim, você vai simplesmente mostrar aonde que é a anestesia, só que você não vai dar anestesia, você só vai apertar um pouquinho o êmbolo, mas só para mostrar que foi pouca coisa, eu quero que fique nítido, só uma injetada, e guardamos o anestube, e eu gosto de fazer isso, eu mostro o tanto de anestesia que foi dado, de fato. É a prova dos 9, né? E aí o que acontece? Foi feito a analgesia, foi feito o procedimento. Eu assustei, viu, Ronaldo? Porque eu não sabia que são agulhas grandes, demais da conta. E quando eu vi, eu falei assim, puxa vida, ela tá tranquila, tá anestesiada. Eu falei pro dentista, ainda falei assim pro colega, Dr. Fred. Falei, olha, Fred, pode fazer o procedimento, não preocupa, porque ela não vai sentir nada, ela tá realmente tranquila. E foi o que aconteceu. E o melhor de tudo, ela conversou durante o procedimento, ela se manifestou, nós brincamos, nós sorrimos, porém, eu mostro naquele procedimento que uma homoação, é um termo técnico para dentro da hipnose, o que significa, né? Então, eu fiz esse processo de homoação que foi reforçando checagem de transe. Eu reforcei a checagem de transe e ao fazer isso, ela continuava com o nariz anestesiado, porém com indução hipnótica e não por processo da anestesia propriamente dito, tá? E ela, além disso tudo, estava tranquila, segura. E o melhor de tudo, e aí é que vem, porque a ação no hipotálamo, nós conseguimos controlar hipertensão, salivação, as emoções, o comportamento social da pessoa, o comportamento da pessoa de modo geral. No hipocampo ocorre um outro fenômeno que eu vou explicar. E conseguimos, inclusive, Ronaldo, doutor, fazer o controle de sangramento da paciente. E eu mostro no vídeo. Tá lá.
Pode perguntar, fica à vontade. É, Vitor, só para mostrar aqui, Hum, esse aqui, esta é uma cânula que sim, é muito utilizada hoje para fazer a punção, uma retroinjeção, principalmente de lábio, contorno e volume, valorizar a maçã do rosto, tá certo? Deixando sim, vamos de ácido hialurônico. Esta tá. já é uma técnica do ano passado. Nós fazíamos o agulhamento. Ao passo que você tinha que ejetar e furar 8 vezes cada lábio, com esta aqui Hum, fura dois pertuitos. Então é muito menos traumático, tá? Técnicas da cânula e técnica do agulhamento. Queria dizer para você o seguinte, depois você vai pegar o gancho. Forame infraorbitário, forame mentoniano. Professor Ronaldo dos Anjos, com seus cursos aí pelo país, nós preconizamos a anestesia externa. Primeiro, o paciente não está acostumado com essa sensação de dor. Ao passo que intraoralmente, pelos dentistas, aqueles que não têm paciência e não têm muito conhecimento, dói muito. Então já traz aquele feeling da imagem da sensação da dor. Tá certo? sim. Outra coisa, se eu redesenhar o meu lábio ou preencher o seu, se eu dou anestesia infiltrativas locais, eu tenho aquela sensação de pitose, de perda do tônus, não é? Não Sim. é Uhum. inchado e demasiado, mas você perde o controle da estética, tá certo? Eu queria que você continuasse, está muito bom, e que você falasse um pouquinho da sensação lá do corpo pineal, da serotonina e do contrário, do cortisol. Como é que você bloqueia isso? Então, que na realidade esses processos, todas essas, vamos dizer assim, substâncias que o organismo, vou falar de um modo geral, que acho que é até melhor para todos entenderem. Mas, no caso, quando você cita que o paciente já vem com medo mórbido, um medo já instalado de anestesia, do tratamento odontológico, porque isso já vem desde a tenridade, desde criança. Nós somos estimulados a esse tipo de comportamento. Nós somos ancorados com isso. Um exemplo é assim, fica quieto quando nós somos pequenos. Fica quieto, senão eu vou te levar para tomar a injeção. Ou vai tomar uma agulhada. Então já incute no nosso inconsciente o medo da agulha, a sensação de que isso é penoso, em relação a um tipo de comportamento que a gente tem, aí a mãe fala, olha, se você não ficar quieto, então você vai ser punido. Então, tomar uma injeção, tomar uma agulhada é punitivo. E isso, nós crescemos com isso. E então se gera o medo mórbido. E como nós não estamos acostumados com a anestesia facial, a expectativa aumenta, porque o desconhecido gera medo. O desconhecido gera medo. E a expectativa, você também aumenta o nível de estresse. E aumentar o nível de estresse, então aí vem o principal do que você tocou, tá, Ronaldo? Eu vou focar mais no cortisol. O que acontece? Quando nós estamos em nível de estresse, o nosso organismo começa a segregar, a produzir esta substância. Ela é reguladora de vários fenômenos dentro do corpo humano. Ela está ligada, inclusive, com a regulação da glicose. Porém, não vamos entrar em detalhes, mas o cortisol, no momento do estresse, ele aumenta. E isso desregula tudo, inclusive atrapalha a condição do ACTH, que também está ligado, que regula as funções, tá? Inclusive a parte de glicose também, que eu estou tocando no assunto, porque você pode ter hiperglicemia e hipoglicemia exatamente por causa dessas substâncias que eu estou falando agora. E quando você regula
ou seja, começa a diminuir, porque no estresse aumenta. Então você, com a hipnose, você vem controlando o nível de ansiedade do paciente e o nível de cortisol diminui. E ao fazer isso, o organismo, porque você então começa a relaxar, começa a ficar mais tranquilo, o seu nível de respiração muda, tá? A frequência cerebral muda, todas as corticais cerebrais, elas ficam, vamos dizer assim, em suspensão, porém só uma que fica ligada para que o hipnotizador e o hipnotizado possam se comunicar, tá? E o que ocorre? Ocorre que, ao fazermos isso, nós começamos a reduzir o cortisol, nós aumentamos o nível de produção de endorfinas. As endorfinas, elas dão a sensação de anestesiamento e de bem-estar para o paciente. Por isso que, quando nós estamos tratando um paciente com hipnose, nós percebemos uma relaxação muscular, porque você, quando dá o estímulo para a pessoa, ele vai captar essa sensação, dispara através do sistema nervoso, tá? Então nós temos os dois, parasimpático e simpático, nós começamos a atuar em cima também. Então os estímulos são para os dois, porque você vai ter tanto para o parasimpático quanto para o simpático, e você então, ao mesmo tempo que, ao provocar a relaxação muscular, principalmente a musculatura esquelética. Então, quando você vai atuar, já tem a sensação de anestesiamento. Tem pacientes que falam assim, eu quero ser anestesiado. Em respeito ao paciente, nós anestesiamos. Mas tem casos que dá para fazer com completa e total ausência de anestésico. Inclusive cirurgias, tá? Como colocação de implante, remoção de terceiro molar, cirurgias mais complexas, tá? Enxerto os ossos. Dá para fazer sem nenhum problema. Então, aí nós controlamos. Pode falar. Sabe, então, com limiar de dor, alto limiar e baixo limiar, em primeira instância? Sim. Nós checamos isso. Se o limiar é alto ou baixo do paciente, diante disso, nós, no nível de hipnose, por exemplo, se o limiar do paciente ele é mais baixo, nós deixamos no nível mais superficial a hipnose. Se for o contrário, a gente muda a indução e aprofundamos o transe. Porque nós temos condições de levar uma pessoa... É claro que assim, se você perguntar, Vitor, todos nós podemos ser hipnotizados? A primeira pergunta é essa. Podemos. A primeira pergunta é essa. É claro que existem as técnicas que, para se hipnotizar, você precisa de duas coisas. É a mesma coisa que você estabelece quando você vai fazer um tratamento para um paciente seu. A primeira coisa que ele tem que ter é confiar em você, respeitar o teu trabalho, saber que ele está em boas mãos. Quando o profissional estabelece isso, a palavra técnica para isso se chama rapport. Tá? Rapport. E o rapport, quando estabelecido na hipnose, ele é muito forte. E a segunda coisa é a sugestão. Então, você tendo um rapport forte e a sugestão direcionada para o canal que ele vai entender, que tipo de canal é esse? Canal de comunicação. Então você fala numa linguagem, vou dar um exemplo. Veja o que eu estou falando agora. Eu estou falando para pessoas visuais. Escute o que eu estou dizendo agora. Estou falando para pessoas auditivas. Sinta o que, ou perceba o que eu estou dizendo agora, para pessoas sinestésicas. E isso é sutil. No ato da hipnose, é uma coisa que ocorre com tanta sutileza. Às vezes, para o sinestésico, não precisamos nem falar, simplesmente cadenciando a respiração, tendo uma sincronia no nosso olhar e respiratório, a parte de respiração. E o toque, você hipnotiza. Às vezes você não precisa falar nada. E o melhor de tudo, quando você estabelece isso, estabelece um nível de transe hipnótico no paciente, não importa se seja leve, médio ou sonambólico, ou profundo. Mas no leve já, você consegue fazer analgesia. E você consegue promover e realizar os seus procedimentos sem o estresse da picada, da anestesia.
Entendeu? Até mesmo, doutor, porque eu acho que deve ter também a sensação, porque uma coisa que eu acho que é interessante, quando você está aplicando, há um certo estiramento dos tecidos, não ocorre? Claro. E qual é o relato? Até eu sou curioso, porque eu vejo, mas assim, imagina os relatos dos pacientes, que às vezes deve-se ter alguma sensação, mesmo anestesiado, uma sensação diferente, às vezes até desconfortável, até que se acostuma. E com a hipnose você consegue regular tudo isso, essas sensações. Pois é, que bom, hein? Sendo proveitoso, né? A cabeça aqui, os cabelos estão indo embora, tá aqui matutando. Sabe por que que a odontologia, uma das facetas que o cirurgião dentista está dominando a área da harmonização orofacial? Primeiro, porque a face é nossa. Ninguém conhece o complexo ósseo, o tegumento, as aponeurose, os músculos mímicos igual o cirurgião dentista. Com certeza. Segundo, presta atenção aí, Deodato, professor Carlito. Quando o Ronaldinho começou a dar curso por aí, alguns médicos estão vindo para assistir meu curso. E sabe qual que é o diferencial? Com todo respeito, eles não anestesiam a face. Eles não aprenderam a anestesiar a face, tá certo? Diga-se de passagem o seguinte, todos os procedimentos labiais, bigode de chinês, malar, é feito com lágrimas descendo nos pacientes de alguns colegas da área médica. Aí chegou o cirurgião dentista, ele sabe os 5 ramos que convergem em forma de um leque, sabe aqueles que ficam para a gengiva vestibular, quem vem para a asa do nariz, quem vem para o ápice. Por exemplo, esta aqui é a asa do nariz, esse é o ápice, são formados de cartilagens. Até aqui, daqui para cima até a glabela é osso, o osso próprio chamado nasal. O que eu quero dizer? Muitos estão aplicando ácido hialurônico para fazer rinomodelação. Algumas desses vasos, doutor Vitor, professores, colegas, são minúsculos. A nossa agulha, a nossa cânula, talvez não perfure esse vaso, mas a densidade do nosso agente, o ácido hialurônico, pode comprimir esse vaso, deixando uma necrose muito grave no ápice e na asa do nariz. E graças a Deus, cai no consultório do odontólogo e eles já estão sabendo tratar através das intercorrências, entendeu? Mais ainda, doutor Vitor, aqui muitos tentam tirar esses sucos com ácido hialurônico. Não. Professor Ronaldo e muitos odontólogos tiram com fios, colocam fios búlgaro de poliamida dentro desse suco, estimulando colágeno. Sabe por quê? Aqui tem pequena artéria chamada troclear que dá um raminho para a retina, artéria central da retina. Uma vez comprimida, em 1, 2 segundos, a íris faz assim, ó, puff, fecha e não volta mais. Cegueira instantânea imediata. Então, nossa, muitos tentam, poucos conseguem. E com toda a segurança, quem está conseguindo? Cirurgião dentista. Com você. Isso aí, por exemplo, não tem hipnose que ajude. Uma vez ocorrendo, porque uma das coisas que até é interessante isso que você está tocando no assunto, porque as pessoas acham que hipnose vai fazer milagres. Não. Ela vai provocar fenômenos físicos, químicos no organismo, de um modo geral. Tá? Não é só no rosto, mas em todo o corpo. Tanto é que nós temos uma técnica que eu ensino para fazer o anestesiamento, usa-se para cólica menstrual, cólica de bebê, aí você usa para dor de cabeça, e você faz o anestesiamento, que a gente chama de máscara anestésica, que você já faz um anestesiamento, por exemplo, na boca. Mas você pode anestesiar qualquer
lugar do corpo. Mas isso que você está tocando no assunto, porque assim, Ronaldo, é interessante porque com a hipnose nós fazemos a constrição vascular e a dilatação vascular. Nós controlamos a quantidade de saliva que sai durante o procedimento, nós provocamos uma catalepsia articular, o enrijecimento, desde que seja confortável o paciente, nunca em excesso, é uma coisa que a gente sempre orienta, e o controle sanguíneo. Então, o controle sanguíneo você faz a contração, a constrição vascular. E quando é necessário, para retornar, aí sim você faz a dilatação. Para edema, trabalhamos o sistema... gente, faltou o nome, desculpa. Me ajuda aí, Ronaldo. Não, não ajudo não. Daqui a pouco eu lembro. É porque eu estou com um líquido, com fluido intersticial, que você vai fazer através gente, eu vou lembrar. Calma que daqui a pouco eu lembro. Isso ocorre comigo. E exato porque no momento que você está fazendo a cirurgia, você vai ter o acúmulo de líquidos, tá? Sistema vascular, não, como é que é? Espera que eu vou lembrar. E eu estou querendo lembrar esse nome. E o que ocorre? Ocorre que você faz com que esse líquido, esse fluido intersticial, ele escorra, tá? Pelo o sistema. Gânglio, nódulo... gente, me ajuda, Ronaldo, pelo amor de Deus. Tá aqui a tua deixa, aí você vai refrescar. É porque quando faz cirurgia, eu quero lembrar, porque assim, quando você faz a cirurgia, por exemplo, estética, sistema linfático, lembrei. Linfático. Tá aí, disparei o gatilho e lembrei. Isso é outra coisa que eu fiz agora, porque assim, eu tenho isso demais. Eu não guardo assim, procuro não guardar tudo, eu faço associações de situações para que eu possa lembrar. É diferente o meu processo de memória. Então, isso, obrigado, sistema linfático, exatamente, é o que nós comentamos aqui. Então, tem hora que não lembro, e eu sou bem espontâneo e transparente, dizer, peraí que eu vou lembrar. Deixa eu abrir a minha caixinha, aí eu trabalho com mapas mentais, foi o que eu acabei de fazer. Eu vou abrindo as minhas caixas e vou trabalhando até... Opa, tá aqui, tá? Aí a associação que eu fiz foi, quando você faz uma cirurgia, você precisa fazer uma drenagem linfática, vem o termo. Então, o sistema linfático. Então, você consegue trabalhar também esse escoamento de acúmulo do fluido intersticial. Perfeito. É bem interessante também. Bastante interessante também é citar, doutor Vitor, que na harmonização orofacial, por exemplo, hoje eu fiz uma rinomodelação, tá certo? Só para você ter uma... O professor fez um pertuito aqui, passou um instrumental por esse pertuito abaixo do periósteo do osso nasal e saiu do outro lado. Aí esse instrumental é chamado de Reverdun. Ele tem um furo aqui na ponta. Minha secretária passou um fio duplo, eu trouxe ele de volta. Quantas pontas eu tenho aqui? 2. Aí vi aqui e fiz um cortezinho no septo nasal. Peguei esse Reverdun, fui no septo, passei sobre o osso e saí naquele primeiro furinho. Peguei essa ponta e trouxe ela aqui. Fui do outro lado e trouxe a outra ponta. Quantas pontas eu tenho aqui? 2. E aí, ponho minha secretária, ponho um ajudante do lado e faço um nó e vou levantando. É uma manobra que eu chamo de harmonização orofacial. Por quê? Porque tem um furinho aqui, tem um furinho aqui e um furinho aqui. Totalmente não cruento. E aí nós amarramos e damos um pontinho aqui. Para despedir o meu paciente, faço uma bandagem nele. Doutor Vitor, o edema de 0 a 10 é 1,5. Tá? Um outro exemplo. Hoje se fala muito em alectomia. Pessoas oriundas da raça negra ou alguns caucasianos também têm a asa dilatada. Isso é devido à incisura nasal óssea ser um pouco mais planificada. Pois bem, preste atenção. Nós fazemos uma incisãozinha
nesse sulco para ficar anestético, né? Para não comprometer a estética. E aí eu passo um fio agulhado por dentro do músculo orbicular, passo pelo depressor do septo e saio aqui do lado. Sai com a agulha e volto com ela pelo mesmo caminho. Quantos fios eu tenho aqui? 2. 2. E aí eu começo a apertar, esse narizinho começa a ficar, né, mais fechadinho e ao mesmo tempo a ponta empina. Quantos fios nós fizemos? 2. Tá certo? É uma ação fantástica. Nesse aqui, por exemplo, eu faço em 8, 10 minutos. Mas o pós-operatório dessa intervenção é um pouquinho mais dolorido. Sabe por quê? Porque nós apertamos o músculo orbicular da boca. E depois, no pós-operatório, o paciente começa a falar. E quando começa a falar, começa a exercitar esse músculo. Então, a gente pede para ele falar pouco. E aí eu também já estou imaginando a hipnose pós-operatória. Nas primeiras 20 horas e nas 40 e 72 horas. Antes de passar a bola para você, vou colocar o óculos, que eu já não enxergo muito bem. Tem um outro de esta alectomia que eu fiz foi com fio, 2 furinhos. Tem uma outra alectomia que o Carlito gosta, que o professor Eros gosta, porque eles são bucomaxilofaciais, eles gostam de sangue, eles querem cortar. Então, eles um pouquinho de um triângulo aqui e vem dar uma suturinha. Tira um pouquinho do triângulo aqui e dá uma suturinha. Eu aplaudo. Tem lugar para todas as técnicas. Mas o professor Ronaldo dos Anjos acha, fez incisão, teve sangramento, já não é harmonização orofacial de base. Deu para entender? Perfeito. Mas tocando nesse assunto que você comentou, que é interessante, porque nós temos vários tipos de hipnose e induções pós-hipnóticas. Vou citar as hipnoses do modo geral, rapidinho. Nós temos a hipnose clássica, indução rápida, nós temos ericksoniana, nós temos a indução narcótica, inclusive para pacientes com necessidades especiais, ela é extremamente utilizada, a indução narcótica. E também, aí agora, para as induções pós-hipnóticas. Então, no caso, quando você citou esse procedimento, o que nós fazemos? Aprofundamos um pouco mais o nível de transe do paciente, saímos do transe leve e vamos para o transe médio ou moderado. Nesse transe médio moderado, nós vamos ter alguns fenômenos que vão ser provocados cerebrais. E um deles é instalar alucinações, porque no sonambólico também elas vêm mais intensa. Porém, já no médio você consegue instalar alucinações ou sugestões pós-hipnóticas. Então, no caso, por exemplo, nós podemos dizer, toda vez que você for falar, você vai sentir que a região está um pouco mais tensa, está um pouco mais grudada, precisa relaxar. Então, o que faz? Você vai levar o seu dedo indicador, eu faria uma sugestão nesse nível, e vai colocar aqui o seu dedo, e você, ao colocar o dedo, esta região vai começar a ter uma relaxação muscular, como você está agora. Então, a gente instrui o cérebro a disparar um negócio chamado signo-sinal. Nós podemos fazer a instalação de um signo-sinal exatamente para quê? Para provocar nessa região, sem que o paciente entre totalmente em transe, mas somente aqui. E a mente humana é capaz de direcionar desta forma. Porque assim, ó, o nosso cérebro é tão maravilhoso no hipocampo, quando nós estamos aprendendo, trazendo alguma lembrança de memória, exercitando a região, nós provocamos a neuroplasticidade.
o cérebro expande de tamanho. E é ali no hipocampo que nós temos a neurogênese também. Então, com esses exercícios, doutor, que aí vai ser a memória e tudo, você está estimulando não só o hipocampo e também o hipotálamo. Vem todo ele agregado. Perfeito. É interessante a sugestão, porque quando se fala de hipnose, não é só para o ato. A sua colocação foi perfeita, porque me deu o substrato agora de poder mostrar uma hipnose um pouco mais avançada, uma hipnose um pouco mais encorpada. E tem mais, nós trabalhamos também a expectativa. Porque, queira ou não queira, quando você tá, imagina, eu passo 50 anos olhando para o meu rosto, do jeito que é. Quando eu vejo uma diferença, eu posso ter duas reações. Ou ficar realmente, vir de encontro com a expectativa que eu tô, ou eu posso ficar um pouco decepcionado. Se eu fizer, viu, Ronaldo, contigo, eu vou querer sair igual um Brad Pitt, um Clooney da vida, tá? Se não sair, eu vou ficar frustrado. E aí, nós temos condições de diminuir essa expectativa também no paciente. Então, o tratamento pré, trans e pós se torna mais tranquilo, mais prazeroso para o paciente. Perfeito. Pode falar, doutor? Olha só, nós estamos aqui igual o programa de auditório, ó. Faltam 10, minha secretária passou. Queria dizer, sim, doutor Vitor, queria dizer o seguinte. Primeiro, eu sempre brinco nas minhas lives, só não estou chorando porque o homem não chora. Machista. Quero aqui agradecer de coração ao seu empenho, à sua dedicação, dizer que aos que estão nos ouvindo, o professor estará lá no curso internacional de Floripa, né? Um congresso de Hoff, de harmonização extenso, onde é coordenado pelo professor Clédio Azevedo, um dos maiores harmonizadores da América Latina. Eu estou com o professor Clédio em alguns cursos, tem outros cursos que ele está comigo, né? Porque nós temos que associar as pessoas que estão estudando. E lá eu vou falar sobre toda a vascularização da face, mas não vou falar palavra por palavra, não. Vou levar minha esposa, que é uma pessoa que eu fiz a harmonização, ela está bela, vou colocar o cabelo dela para trás e vou desenhar todos os trajetos de artérias importantes e aquelas que são pegas nas intercorrências que a turma fica tudo pulando por aí, tá? Vou colocar ela no meio do palco para 400, 500 pessoas e vou pedir uma câmera e vou desenhar para desmistificar essa anatomia, o tanto que ela é importante. Eu costumo dizer, como Fatini me ensinou, um dos meus orientadores, anatomia tem que ser sinônimo de alegria e não de agonia. E professor tem que ser sinônimo de amor e não de horror. Entendeu? Agora, no 7, 8 e 9, eu estarei lá em Cascavel 3 dias com o professor Sérgio Maia no seu instituto. Faço o convite para você estar comigo, porque eu quero fazer fios russos com você hipnotizando, quero fazer um botox com você hipnotizando, ou seja, cada procedimento da Hoff, eu queria que você, meu colega de turma, estivesse com esta ciência que eu sempre acreditei. E agora posso ter acesso de graça com um grande colega. Então, 7, 8 e 9. E lá no final do ano, 4 e 5, estarei 3 e 4 com o professor Clédio e toda a patota da América Latina. No outro dia, pego o avião e vou para Porto Seguro com o primeiro Congresso Internacional de Intercorrências, onde eles me deram a honra de também palestrar. Professor Vitor, muito obrigado a você, ao professor Deodato, aos nossos familiares. Antes de fazer essa live, o professor Vitor me disse que tem os seus filhos, que vai à igreja, que tem uma família bonita.
Professor Vitor me diz que está pegando um avião, indo lá para as Américas, para a Europa. Parabéns, professor Vitor. Doutor Vitor, meu colega de turma. Meu irmão, né? Eu não posso aqui falar o teu apelido que nós conhecemos. Oh. Olha para minha mão, boca tá fechada. Eu, Ai, ai, ai. igual os meus irmãos evangélicos falam, que Deus te abençoe grandemente, que te dê inteligência e humildade. Sabe por quê? Quando mais os homens estudam, alguns se perdem, ficam só falando nas suas teses e esquece do coração. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Um beijo no coração. Agora faça as considerações finais. Olha, Ronaldo, primeiramente eu quero agradecer demais, foi um prazer enorme. A nossa amizade já remonta dos tempos de Belo Horizonte, de cursinho, né? As corridas lá na Praça da Assembleia. O Deodato é um grande professor aí, foi um prazeraço poder falar. Imagina ter na plateia um Deodato, olha que honra, né? Os colegas, a Adriana, a Rosângela, a Valerinha também estava aí na sala. Eu tenho um maior apreço por todos vocês. É com muita satisfação que a gente veio para poder conversar com o Ronaldo. E o Ronaldo, vai ser um grande e enorme prazer poder estar junto com você, Olha a aí. gente poder realizar. Ó, quem entrou! Aí, chegou. Ó, esse é uma fera, né? Esse é uma fera. O que ele tem de competente, ele tem de engraçado também. Esse é uma figura. Leandro, grande irmão. Tá ficando velho e tá perdendo a graça. Confessa. Ah, tá? Tá ficando ranzinza? Ranhenta? Eu acho que com o tempo a gente vai ficando um pouquinho, vai arranhando um pouco. O nosso disco, de vez em quando, dá umas arranhadas, né? Mas o importante é levar no bom humor e levar na maciota, como eu costumo dizer. Mas realmente, né, Ronaldo, a gente, em primeiro lugar, tem que ter Deus exato como suporte e pilar, que aí é que traz a serenidade, traz pra gente o equilíbrio. Isso aí sempre foi forte na minha vida, graças a Deus. E, bom, a live com certeza já deve estar acabando. Ela vai ficar quieta. Esse aí eu vou te falar. Mas olha, gente, foi um prazer enorme falar com vocês. E para o nosso trabalho, a gente está fazendo bastante curso, bastante... Com a pandemia, né, Ronaldo? Eu, quando eu retornei, eu estava no Equador e tive que sair de lá às pressas. E chegando aqui, tive que ficar de quarentena, foram de cara 14 dias. E daí veio e explodiu o corona. E aí o que aconteceu? Eu não saio mais de casa, eu estou em casa direto. Só que a gente acha assim, puxa vida, agora que eu vou poder dormir o dia inteiro, nós estamos aí 10, 12 horas trabalhando e fazendo muita coisa bacana. Mas eu convido vocês a seguirem a gente ali no Instagram, no Facebook, que sempre tem as informações. E eu gostei, essa história de trazer o curso de HCO, hipnose na clínica odontológica, focado para o dentista, para o profissional dentista, exatamente para quê? Para que nós, colegas, possamos entender melhor, cada vez mais, esta técnica que ela realmente auxilia o profissional. E nesses tempos agora, que as pessoas, queiram ou não queiram, têm essa expectativa do que vai acontecer e como pode acontecer. É uma forma de você tranquilizar o seu paciente e ter um lado mais humano, não só a relação profissional-cliente, mas o ser humano com o ser humano, né? E então nós viemos de uma forma mais incisiva, mais intensa, divulgando esta técnica e essa possibilidade que as pessoas podem ter acesso. Isso é acessível, e é claro que nós estamos procurando focar para o profissional dentista. Porque isso eu também tenho, eu não ensino, se não tiver formação superior na área de saúde educacional, eu não ensino. Porque a gente vê por aí adolescentes, meninos que mal sabem o que estão fazendo o show, né, que eu comentei no início, e isso serve para estigmatizar cada vez mais a hipnose, que é uma coisa séria. Mas, gente, olha, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ronaldo,
Muito bom. Você me fez lembrar do apelido, você também não tem, você não tem juízo. Mas olha, e dessa amizade, essa longa amizade que nós temos, que, meu Deus, isso aí foi do tempo de Belo, de cursinho ainda. Nós ainda estávamos fazendo cursinho, Pitágoras, lembra? Olha, na Espírito Santo, né? Era no Espírito Santo. E bom, e aí a gente foi se reencontrar ali em Alfenas e fizemos essas grandes amizades.